Oi, gente, aqui é a professora Regiane Marques. Tô gravando esse vídeo para falar com vocês um pouquinho, né, sobre algumas partes da história que serão importantes vocês estarem meio por dentro para terem acesso aí às teleaulas que vocês também já tiveram e também auxiliá-los, né, nesse estudo que agora a gente está passando para essa modernidade na era da pandemia que a gente tá vivendo, né? Então, hoje a primeira aula que eu resolvi gravar para vocês foi a aula sobre iluminismo. Essa matéria é uma matéria tanto do 8º ano, a gente vê ela no 8º ano, quanto também a gente dá uma revisada nela lá no 2º ano do ensino médio, tá bom? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam assimilar um pouquinho o conteúdo e também participem, né, através dos comentários, deixando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões para as próximas matérias, tá? Tô fazendo isso com muito carinho, espero que vocês aprendam junto comigo. Bora nessa? Então, começando, a gente vai revisar um pouquinho a parte antes do iluminismo começar, antes do iluminismo chegar, né, na história. Até o iluminismo ser um novo conceito na história, a gente vivia, né, o mundo vivia, principalmente a Europa, França, Inglaterra, Itália, eles viviam sobre um regime que era conhecido como o Antigo Regime. Ou seja, aquele regime onde quem dominava, quem mandava, quem tinha o poder eram os absolutistas, aqueles que eram considerados os monarcas, né? Porque eles detinham o poder, eles tinham o poder só para eles. O que significa absolutismo? Poder centralizado nas mãos de pequenas partes de população ou de pequenas pessoas, de pequeno grupo de pessoas. Então, quem comandava esse absolutismo na época eram os reis, os monarcas, que a gente fala na história, os monarcas. Esse pensamento dos monarcas, ele era um pouquinho diferenciado. Como assim diferenciado, né, Regina? Eles tinham um pensamento que a população, de modo geral, aqueles que não eram da monarquia, eles tinham que viver sobre um regime estabelecido pelo rei, ou seja, o rei tinha o poder central, ele comandava tudo. E esse rei, ele era movido à base de quê? De dinheiro. Qual era a principal instituição que a gente tinha nesse período? A Igreja Católica. Então, boa parte da Europa, ela vivia sobre o regime da Igreja Católica, que naquele período era um regime muito rígido, muito rigoroso para a época. Aí, então, surgiram na França alguns pensadores que foram chamados depois de filósofos iluministas. Como assim? O que significa esse iluminismo, então? O iluminismo, a palavra iluminismo vem realmente do iluminar, clarear, né? Trazer uma nova ideia. Tanto é que quando a gente fala de iluminismo, a gente fala do século das luzes, como também ficou conhecido esse período, a gente tem em mente aquela lâmpadazinha. Quando vocês veem em filmes, documentários, desenho animado, geralmente aparece, ou até mesmo alguma videoaula, geralmente aparece aquela lâmpadazinha, que significa o quê? Que iluminou, que surgiu uma ideia nova. Isso daí a gente tem baseado nesse iluminismo. Que era o quê? Qual que era a principal base do iluminismo? Que tudo era respondido, para tudo a gente tinha uma resposta científica, baseada na razão, do conhecimento, não mais na emoção, porque para eles, as trevas, o período do Antigo Regime, que era considerado as trevas, as pessoas não pensavam por si só, elas andavam pelo mandado de um rei, ou pelo mandado de alguém superior a ela. Esse iluminismo, ele surgiu no século XVIII na França e depois ele se espalhou por toda a Europa. Vocês vão ver mais pra frente na explicação que até aqui no Brasil a gente foi também atingido por essa nova era de modernidade, né? Esse século das luzes, esse século agora novo, esse século iluminado que a gente fala, foi um movimento que trouxe para as pessoas, tanto a burguesia quanto a população de um modo geral, operários, pessoas de classe mais baixa, a sabedoria, o poder agir por conta própria, pela sua vontade. O iluminismo só deu certo
na França, porque a gente tinha ali a burguesia, ou seja, a classe alta, também a favor desses filósofos e contra algumas coisas da Igreja Católica. Então, fala-se na história que o iluminismo, que os iluministas, eles eram contra a Igreja Católica. Então, ele era um movimento anticlerical. O que isso quer dizer? Anti o clero, contra o clero, a favor da burguesia e a favor do povo. E também com traços políticos, ou seja, ele contradizia aquilo que o rei, que a monarquia falava, né? Ele queria limitar os poderes do rei. Tanto eles queriam limitar que muitos reis, depois dessa nova era, eles se tornaram a favor, né, dos iluministas, o que ficou um pouco contraditório. O iluminismo, ele pregava também, assim como era um lema da França, 3 coisas básicas. Quais são elas? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o principal do iluminismo era o liberalismo. Tanto o liberalismo econômico, quanto o liberalismo social, quanto o liberalismo político. O que quer dizer essas 3 coisas, dona Rejane? Primeiro, alguns iluministas defendiam que a população, a população tinha que ter uma parte na decisão política, ou seja, era democrática. Essa política, ela tinha que ser democrática. Não podia mais ser só escolhida a favor de um rei, de uma pessoa só. Outros filósofos defendiam que as pessoas tinham que ter também o liberalismo econômico, ou seja, se você tem dinheiro, você pode adquirir uma propriedade, você pode ter o seu próprio comércio, você pode fazer as suas vendas, você pode comprar e vender, como a gente faz hoje, né? Hoje se você tem dinheiro, você tem acesso à compra e venda. Isso também veio do iluminismo. Outra coisa que eles defendiam, a liberdade social, ou seja, eles queriam ter uma igualdade social. Essa igualdade social seria como? Manter mais ou menos a mesma infraestrutura para todos. Ou seja, se um burguês, se um nobre tem direito à educação, um pobre também tem que ter o direito à educação. A classe baixa também tem que ter direito à educação, direito ao saneamento básico, direito a tratamento médico. Tudo isso era uma luta de alguns iluministas, de alguns filósofos. Baseado nisso, eu vou falar para vocês agora alguns filósofos que surgiram, né, diante desse movimento todo e que tiveram mais destaque. Vocês vão ver, vocês vão notar que algumas coisas que eu tô falando aqui refletem muito no que a gente vivencia hoje. É o que eu acho mais bacana na história, né? A gente trazer pra nossa realidade, trazer pro mundo que a gente vive coisas que aconteceram há mais de 3, 2, 4, 5 séculos atrás, né? Então, a gente tá falando aqui do século XVIII. Então, um tempo já remoto, mas que trouxe e ainda tá trazendo pra gente muitas coisas positivas. Então, vamos lá. Um dos filósofos muito conhecido e que trouxe uma coisa bem bacana pra gente hoje foi John Locke. O John Locke, ou John Locke, como algumas pessoas falam, ele foi um filósofo que ele criticou o Hobbes, que era um absolutista. Para Hobbes, o ser humano, ele não tinha um pensamento próprio. O rei, sim, detinha esse poder, esse pensamento em base de outras pessoas. Eu costumo dar um exemplo para os meus alunos do seguinte: se o rei mandasse uma aluna qualquer ir buscar um pão numa padaria que fica do lado da casa dela, só que numa esquina à frente da casa dela, e ela falasse que questionasse o rei, ela sofria consequências. Mas depois do iluminismo, ela pôde mostrar para o rei, para outras pessoas, que ela detinha o conhecimento próprio para saber que ela ia por aquele caminho, ia sobrar mais tempo, ia sobrar ter mais disponibilidade. Então, John Locke, ele defendia isso, defendia uma das principais coisas, era a liberdade. Liberdade da vida, liberdade de você ir e vir, liberdade de você ter, se você tem dinheiro, você ter sua própria propriedade. Ele tinha o pensamento que as pessoas tinham que ter os direitos, cumprir sim os seus deveres, mas ele tinha que ter os direitos também pré-estabelecidos. Outra coisa que
John Locke defendia era que o homem não veio ao mundo como uma folha branca, como uma tábula rasa, que costuma se falar muito em livro de história. O que é isso? Sem o pensamento. Para John Locke, não todo mundo veio para o mundo e você, a partir do momento que você se torna um adulto, você tem o conhecimento para caminhar sozinho de acordo com o que você idealiza. Outra pessoa muito importante, outro filósofo muito importante no iluminismo foi Montesquieu. Montesquieu, ele fez uma coisa muito legal que a gente também tem hoje em dia, que é a divisão dos 3 poderes, que é o quê? Legislativo, executivo e judiciário. Antes, esses 3 poderes ficavam na mão do rei, ou seja, de uma pessoa só. Ele dividiu os 3 poderes para quê? Para que nenhuma pessoa sobrecarregasse e todas as pessoas que estavam naqueles poderes tivessem o seu próprio pensamento. Ou seja, se um juiz decide uma coisa, uma pessoa representante do executivo, ela não pode ir lá e tirar uma ordem do juiz, por exemplo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu próprio comando, né? Costumo citar para os meus alunos também exemplo. Por exemplo, numa cidade, a gente tem poder executivo nas mãos do prefeito, poder legislativo na mão das câmaras de vereadores e o poder judiciário na mão do juiz ou de um promotor, por exemplo. Então, esse Montesquieu, ele era um barão, ou seja, ele era uma pessoa da monarquia, porém, ele teve essa ideia de fazer a divisão dos 3 poderes, questionando politicamente a monarquia, mas para quê? Para beneficiar um todo, beneficiar todas as outras pessoas. Outro filósofo importante foi Voltaire. O Voltaire, ele era um crítico nato da Igreja Católica, não aceitava as leis regidas pela Igreja Católica, defendia com todas as forças a liberdade de expressão, ou seja, que você tem o direito de se expressar sem ser censurado, sem ser julgado, e defendia também a igualdade jurídica, ou seja, se um rei, se um pobre, uma pessoa da classe, um servo, ele tem uma pena por determinada coisa que ele fez de errado, um rei, uma pessoa da nobreza, um burguês também vai sofrer a mesma pena que ele. Então, ele defendia isso. Outro filósofo bem importante foi Rousseau. O Rousseau, ele defendia a igualdade social e criticava o direito à propriedade privada, ou seja, a pessoa não poderia ter mais o direito de ter um estabelecimento próprio dela, somente ela fazendo a venda, sendo que outras pessoas também poderiam vender. Ele queria que todas as pessoas tivessem o mesmo direito. Ele achava que a desigualdade, ela gerava conflito, o que realmente acontece, né? Muitas guerras, muitos conflitos, muitas embates acontecem porque pela desigualdade, né? Então, isso daí é uma coisa bacana. Isso tudo fez com que o que eu tinha falado lá no comecinho com vocês, com que alguns reis de alguns locais de uma economia menos forçada, uma economia mais baixa, eles começassem a reparar esses filósofos com outros olhos. Como assim com outros olhos, Ana Regiane? Eles passaram a querer fazer assim como os filósofos iluministas estavam fazendo. Então, esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos. Esses déspotas esclarecidos são reis que buscaram fazer alguma coisa no seu país parecido com o que os iluministas estavam fazendo. Então, eles meio que se bandearam para o lado dos iluministas. Uma coisa muito importante que não pode ser deixada de falar nessa aula para vocês é sobre a enciclopédia. A enciclopédia, ela surgiu no iluminismo. O que era a enciclopédia? A enciclopédia era uma coleção de livros que esses filósofos criaram, Diderot e D'Alembert, na verdade, criaram, buscando trazer para as pessoas o conhecimento, para elas terem acesso ao conhecimento. Ali nessa enciclopédia a gente achava não só coisas de história, filosofia, sociologia, não. Ciências, bases matemáticas, linguagens, tudo se encontrava nas enciclopédias. Era como se fosse o Google atual, né? Do iluminismo, o que trouxe para a gente hoje? A gente hoje tem vários museus que foram
criados nessa época do iluminismo. A gente tem, além da enciclopédia, no Brasil criou-se as constituições que regem nosso país até hoje. E o iluminismo ele influenciou alguns embates, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e também a Inconfidência Mineira. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam esclarecer as suas ideias. Eu tenha conseguido fazer com que vocês tivessem essa luz, né, diante de uma matéria. É uma matéria bem tranquila, vocês viram. E espero vocês comigo aqui no meu canal. Como minha filha diz, né? Sempre deixem seu like, se inscrevam no canal. E compartilhem com seus amigos, tá? Porque sempre que for possível, eu vou vir aqui trazer algumas coisas para vocês, para essa nossa aula, tá? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês comentarem aqui embaixo o que vocês não entenderam, o que ficou vago. Porque realmente, assim, é uma matéria fácil, mas com termos difíceis, né? Então, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Oi, gente! Não pode esquecer de compartilhar com todo mundo. E vão lá no meu canal chamado Laís Marques. Beijo! Beijão!